Olá, povo abençoado, paz do Senhor Jesus, tudo na benção. Pastor Leandro passando aqui para deixar para você um pãozinho com manteiga, deixar para você uma palavra, uma direção, uma orientação, um conselho, uma palavra que vem de Deus. Se você quer ter vitória, se você quer ter sucesso, se você quer ter êxito na tua caminhada, se você quer ver Deus agir na sua casa, no seu casamento, em todas as áreas da sua vida, nós precisamos atentar para aquilo que ele fala na sua palavra. Livro de Provérbios, capítulo 20, capítulo 19, versículo 20, diz assim: ouve o conselho e recebe a correção, para que sejais sábio nos teus últimos dias. Salomão, sendo usado por Deus aqui, ele fala duas coisas muito importantes para mim e para você: ouvir o conselho de Deus, ouvir aquilo que Deus fala conosco. Quantos conselhos nós recebemos de Deus e nós não pegamos? Um dia Deus falou com o povo a seguinte coisa: eu coloco diante de você a bênção e a maldição, escolhe pois a bênção. Deus deu um conselho para ele: olha, escolhe pois a bênção. Um dia Deus falou com Josué: Josué, o meu servo Moisés é morto, levanta, passa esse Jordão, você e esse povo, você vai entrar na terra que eu jurei a teus pais, você e esse povo. Aí Deus dá um conselho para ele: esforça-te e tem bom ânimo. Eu te mandei, ou seja, ele deu o conselho: esforça e tem bom ânimo. E Deus fala: ó, tenha cuidado de fazer tudo que está escrito na lei que meu servo Moisés te deu. Ou seja, um conselho é aquela direção que Deus dá. Quantas direções nós rejeitamos? A Bíblia nos ensina: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Ele nos exorta a não andar segundo o conselho do ímpio. É uma direção. E ele fala: ouve o conselho. Qual o conselho, pastor? De Deus. E recebe a correção. Irmãos, quantos de nós não gostamos de ser corrigido, ser exortado? Quando algo está errado na nossa caminhada, na nossa vida, Deus ele vai nos corrigir. Deus ele vai nos exortar. Mas a minha pergunta para mim e para você é: quando somos corrigidos, exortados por Deus, o que nós fazemos? O que nós falamos? Muitos não gostam, muitos acham ruim, muitos caem o semblante. A Bíblia diz para nós que o Abel e o Caim trouxeram uma oferta diante de Deus. E a Bíblia diz para nós que Deus atentou para a oferta e para o ofertante, que foi Abel. Já para a oferta de Caim, Deus não atentou nem para ele. Ou seja, Deus olha para a oferta e Deus olha para o ofertante. E a Bíblia diz que o Caim cai o semblante. E Deus fala: por que descaiu o teu semblante, Caim? Se não fizeres direito, não haver aceitação? Mas se não fizeres direito, o pecado jaz à porta. Ou seja, o Caim não gostou daquilo. E Deus deu um conselho para ele: Caim, se você fizer direito, você vai ter aceitação, vai ser recebido. Ou seja, ele não gostou daquilo que ele viu. E agora ele foi receber um conselho: faz direito. Irmãos, quantos de nós precisamos de uma correção? A correção nos dá a oportunidade de fazer o que é certo. Às vezes precisamos corrigir como servo de Deus, como serva de Deus, como marido, como esposo. Irmãos, quantas pessoas, se não despertar, vai perder o seu casamento? E Deus fala: ouve o conselho. Ah, se o meu povo me ouvisse. Ah, se Israel me ouvisse, tivesse me ouvido. Deus quer que nós ouvimos ele. Ouve o conselho, o amigo ou amiga, o homem de Deus ou mulher de Deus, ouve o conselho de Deus e recebe a correção, para que seja sábios nos teus últimos dias. Então, ouvir o conselho de Deus e ouvir a correção de Deus nos deixa sábio. Mas tem pessoas que não gostam da correção de Deus. A Bíblia diz assim que Deus corrige os seus filhos. Olha para você ver aqui. Hebreus capítulo 12, versículo 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus o trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Deus, como pai, corrige os seus filhos, e nós, como os filhos, muitas vezes erramos, falhamos, e Deus quer que nós
andamos na direção certa para ter sucesso na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Ele corrige quando nós saímos da palavra, quando nós deixamos de cumprir as nossas obrigações espirituais, que é buscar Ele, andar em santidade, andar em comunhão com Deus. Quantas pessoas, irmãos, quantos homens, quantos jovens de Deus, por não ouvir o conselho de Deus, a palavra de Deus, têm andado em caminhos tenebrosos, andado em caminhos de trevas, andado em caminho que está afastando ele e ela da presença de Deus, não estão andando em santidade, não estão andando em comunhão com Deus. Então ele diz, ouve o conselho e recebe a correção, receber, aceitar a correção. Lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 5 ao versículo 7, ele fala que Deus corrige todos que têm como filho. Se Deus está te corrigindo, aceita a correção. Se Deus está falando com você, recebe o conselho, para que seja sábio nos teus últimos dias. Essa é a palavra que o pastor Leandro deixa para você nesta tarde abençoada. E eu quero orar junto com você, em nome de Jesus. Amado Deus e soberano Pai, no nome de Jesus eu quero unir a minha fé com este irmão, com esta irmã, com esta pessoa que está me ouvindo agora. Meu Deus, que nós possamos ouvir cada vez mais os teus conselhos e receber, Senhor, a tua correção, pois o Senhor corrige a todo quanto o Senhor tem por filho. Senhor, em nome de Jesus, eis-nos aqui, nos ensina, nos corrija, nos orienta, em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente, ricamente, em nome de Jesus. Quero pedir você que você deixa um like, você comente e compartilhe e se inscreva nesse canal, se você assim ainda não é inscrito. Forte abraço do pastor Leandro. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Faz assim, me dê um abraço bem gostoso, em nome de Jesus.